Olá, Linhares. Olá, Espírito Santo. O espaço agora é para o jornalismo que aborda trânsito, segurança, Ministério Público e também o Poder Judiciário. A violência num todo que, obviamente, marca os nossos dias, não aqui em Linhares apenas, mas também em todo o estado do Espírito Santo. E lamentamos que algumas dessas informações tenham que passar pela imprensa todos os dias, mas é importante que você saiba como que a sociedade está se comportando no seu lado bom e também no seu lado ruim. Muito obrigado pela sua companhia, tá? Em todo o estado do Espírito Santo, muito obrigado. Começando agora com informações, olha, as imagens que você vai ver agora não são de São Paulo, não são do Rio de Janeiro, não são de Brasília, dos grandes centros. Serão de Linhares e Colatina. Casos que revelam a ação de ladrões contra caixas eletrônicos. 2 caixas eletrônicos foram roubados, né? Eles foram arrombados em Colatina nesse final de semana. A polícia segue investigações, mas tenta descobrir quem cometeu esta façanha. Há 2 anos, um desses casos aconteceu aqui, na cidade de Linhares. Nós vamos contar o fato novo e relembrar o fato antigo, agora no Ronda. A polícia quer saber quem são os autores deste arrombamento de caixas eletrônicos registrado na madrugada de sexta para sábado no interior da prefeitura de Colatina. A cena, no sábado pela manhã, foi assustadora e revelava prejuízos. Um vigia que presta serviços para o município chegou para trabalhar e encontrou estas imagens. Diversos materiais supostamente usados para cometer o arrombamento foram encontrados. A perícia da Polícia Civil da cidade foi acionada para registrar o roubo aos caixas eletrônicos. As filmagens das câmeras de vídeo monitoramento serão agora analisadas para encontrar os bandidos, que ainda são desconhecidos. O montante em dinheiro levado nesta ação criminosa ainda não foi determinado. Sabe-se apenas que todo o movimento da sexta-feira foi levado pelos ladrões. Não é um roubo comum e poucas vezes visto na cidade de Colatina. Por isso, moradores ficaram assustados com a notícia. No norte do estado, o último caso que se tem notícia foi registrado em Linhares, no mês de março de 2013. Oportunidade em que a vítima foi o Banco Santander, que fica no centro do município. Em plena luz do dia, na oportunidade, 3 homens invadiram o interior da agência para roubar caixas eletrônicos. Eles usaram ferramentas para arrombar os caixas e levaram dinheiro, todo o dinheiro do caixa. Foram subtraídos mais de R$70 mil e os bandidos conseguiram fugir. Um caso que até hoje os moradores do norte esperam por respostas. Nem mesmo toda a estrutura tecnológica dos caixas eletrônicos tem sido páreo para os arrombadores dos caixas que agiram tanto em Linhares e agora em Colatina. Então, você vê essas imagens pela TV, senta no seu sofá, assiste o jornal todo dia e aí diz assim, isso não vai acontecer aqui, isso só vai acontecer em São Paulo, só vai acontecer no Rio de Janeiro. Mas olha, essas imagens são de Linhares e são de Colatina, sendo que o caso mais recente foi registrado em Colatina. A polícia agora vai analisar imagens, uma empresa que fica bem próxima do local. Essa empresa vai ceder essas imagens para que a polícia possa encontrar os homens que ainda são desconhecidos, que arrombaram esse caixa eletrônico de Colatina. É assim que começa o Ronda no rádio ou na TV, a notícia chega até você. Isso, sejam bem-vindos a esta audiência. Olha, eu vou abordar um caso agora que está movimentando moradores de Guriri, São Mateus. Aliás, tem muita gente de Linhares que vai passar o carnaval em Guriri e lá podem encontrar mendigos cometendo algumas atrocidades, até casos de polícia. Tem gente lá, olha, me falaram isso hoje de manhã, e eu pedi uma matéria só mesmo para abordar o caso e revelando que isso pode acontecer aqui. Tem gente fazendo sexo na hora do almoço, na hora da janta. Estão fazendo sexo desvairadamente em Guriri, mendigos, moradores de rua. E o que é que a prefeitura tomou de providência para resolver isso, hein? Bota na tela do Ronda.
Eles vêm de várias cidades do estado, alguns da Bahia e até de Minas Gerais. Estou falando dos moradores de rua, que durante o verão ficam mais visíveis aos olhos da população, principalmente os que moram em Guriri. A Secretaria de Ação Social vem tomando algumas medidas para resolver o problema, mas o trabalho é feito com cautela. É um trabalho coletivo e de formiguinha. Bem, nós temos um serviço de abordagem social, que é do CREAS, que é o Centro Especializado em Assistência Social, que tem uma equipe com assistentes sociais que fazem abordagens continuamente, diariamente. E hoje, especialmente em Guriri, a gente está dando uma atenção mais específica por conta do verão, né? Então a gente acaba recebendo muito mais transeuntes que ficam aí pela cidade e a gente está dando esse atendimento mais específico dentro de Guriri. Então hoje sim nós temos a abordagem social, onde a coordenadora é a assistente social Maria Helena, que é servidora daqui da assistência social. Algumas pessoas que escolheram as ruas do balneário para morar estão aqui há alguns anos. Outros já saíram dessa situação nada fácil. Estão trabalhando, até mesmo aposentados, graças ao trabalho do CREA. Nós temos alguns que são do município e que são acompanhados anualmente por essa equipe e a gente já tem resultados positivos, sim, de pessoas que já estão trabalhando, de pessoas que têm algum problema de deficiência e hoje já recebem um benefício pela deficiência e hoje já conseguem pagar seu aluguel. Existem outras famílias que estão no aluguel social, moravam na rua e estão no aluguel social. Então a gente tem alguns resultados positivos, sim, aqui dentro da Secretaria e a gente quer, sim, lutar para que todas essas pessoas que estão na rua tenham o direito garantido de poder ter a condição de ter uma situação melhor na vida. Então, nossa equipe de abordagem social, o objetivo dela principal é trabalhar nessas situações para poder melhorar a vida desse cidadão. Ao realizar a primeira abordagem, a iniciativa da Secretaria é oferecer recursos para que essas pessoas voltem às suas cidades de origem, mas nem todos aceitam a ajuda e preferem ficar assim mesmo. A nossa secretaria tem um trabalho específico de retornar as pessoas à sua cidade de origem. Então, na nossa abordagem inicial, a gente primeiramente pergunta de onde ela é, se ela quer retornar e faz de tudo para que ela consiga retornar para o seu local de origem. Pois é, por que a abordagem é importante então? É importante porque tem gente que mora na rua que é bandido. Tem gente que mora na rua que está ali só para dar um migué na polícia. Agora, tem gente que realmente teve um problema na família, coisa e tal, e acabou indo mesmo, morar no meio da rua. Mas eu gostei da atitude lá da Prefeitura de São Mateus e tomara que possa valer de exemplo aqui para a cidade de Linhares e não apenas, porque tem que fazer essas abordagens sempre. Não pense que aqui na cidade não tenha denúncias de moradores de rua fazendo sexo na calçada. Tem, e tem muitas. E tomara que as autoridades aqui também tomem esse tipo de providência. É para evitar um mal maior ainda, não é? Afinal de contas, trata-se de um crime praticado em via pública. Ó, daqui a pouco eu volto, eu quero trazer vandalismo em ônibus da aviação Joana d'Arc. Aí você pergunta, de novo? E não é imagem repetida não, hein? Próximo bloco. De volta com o Ronda na TV, eu quero trazer algumas imagens que de repente você vai pensar assim, olha, esse programa está falando muito de bandido que vai para dentro de ônibus e acaba cometendo as atrocidades. Mas eu quero lembrar que essas atitudes todas configuram crime. Daqui a pouco nós vamos abordar com o doutor Oswaldo Ambrosio Júnior esse caso, vandalismo. Tem gente que chega na Praça 22 de Agosto e mete o porrete naquilo que foi levantado lá com o seu dinheiro. Grande detalhe, hein? Com o seu dinheiro. E no caso de algumas empresas privadas, muitas delas acabam tendo prejuízo. Bota aqui, essas imagens aqui, ó, em ônibus da aviação Joana d'Arc. Olha lá, ó. O camarada tá ali sentado, tranquilo, feliz da vida. Onde está essa setinha aí? Dá uma olhada. O cara está cometendo um vandalismo, ó. Tem gente que risca, tem gente que rabisca tudo, tem gente que faz isso aí, ó. Ele está rasgando as poltronas. Está rasgando as poltronas e não imagina que possa ter um problema desse tamanho. Mas ele está tendo, ó, dá só uma olhada nessas imagens. Que isso, cara? E aí a empresa já identificou. O grande detalhe é que identificou. E não me parecem ser os dois menores de idade, não. Eu não tenho as idades deles, mas eles agora estão sendo procurados pela polícia. Parece uma brincadeirinha, uma coisa de nada. Os dois estão rindo ali e tal, rindo, brincando. Mas as câmeras estão pegando tudo o que eles estão fazendo. Agora, eu vou saber daqui a pouco nessa entrevista se eles teriam que pagar
por isso aí, além, obviamente, de responder a processo, né? Porque podem responder, aliás, vão responder. E as imagens acabam sendo muito claras. Ô, gente, ajuda, né? Você vai de ônibus da Aviação Joana d'Arc, você vai andar aí pela cidade, coisa e tal, quer um ônibus em boas condições. Agora, isso aí revela que muita gente não está preocupada com isso, não. Ó. Não está preocupada. E é caso, sim, de polícia. Tem gente que não vê dessa forma, mas é caso de polícia. Então é bom ficar atento. Você que viu essas imagens, avisa lá para o seu filho, você vai andar de ônibus, pelo amor de Deus, se comporte. Não vai rasgar poltrona, não vai quebrar poltrona, porque senão pode ter problema com a polícia. Você vê que problema idiota? Isso é um problema idiota, não é? Isso não existe, é um absurdo. Olha, eu quero trazer agora o caso de uma tentativa de homicídio flagrante do site Sim Notícias, aliás, do site de Linhares, .com.br, um flagrante no local do crime. E a matéria é nossa do Ronda na TV. Um menor que acabou sendo alvejado diversas vezes por tiros. A polícia está investigando o caso e o menor está em situação gravíssima em um dos hospitais da cidade. Bota na tela. A violência e os menores vítimas de disparos de arma de fogo. Está na Delegacia de Crimes contra a Vida mais um caso de tentativa de homicídio que teve como cenário o bairro Aviso. O adolescente FFS, de 17 anos, levou 6 tiros em plena luz do dia da última sexta-feira no cruzamento das avenidas São Paulo com Alagoas, próximo a uma feira de produtos hortifruti-granjeiros. As imagens são flagrantes. FFS agonizava pedindo por socorro. Os moradores se aglomeraram em volta dele, tentando ajudar logo depois dos disparos. Foram ouvidos tiros que acertaram o rosto da vítima, além de um tiro na mão esquerda, um no braço esquerdo, um na coxa esquerda e um no quadril. O socorro foi feito pelos próprios moradores. Quando deu entrada no Hospital Rio Doce, o estado de saúde do jovem era considerado gravíssimo. Hoje de manhã, a unidade informou que o quadro de saúde dele é considerado estável, porém grave. A polícia agora está à procura de 2 homens, que são considerados desconhecidos e que foram apontados por moradores como autores dos tiros contra o menor. Eles fugiram do local numa moto Shinerai vermelha. A polícia militar esteve no local, fez buscas, mas os matadores ainda são desconhecidos. No local prevaleceu a lei do silêncio. Nenhum morador quis comentar o crime. Se a cidade de Linhares é campeã em registros de homicídios, o mesmo título vale para as tentativas de homicídios. No ano passado, foram mais de 130 ocorrências do gênero. Se as tentativas se confirmassem em homicídios, Linhares seria conhecida por números só vistos mesmo em países que estão em guerra. A polícia está investigando esse caso desse menor que acabou ficando agonizando aí no chão por causa de tiros. Foram vários tiros dados contra ele. Hoje de manhã eu procurei saber do estado de saúde. Ele deu entrada no Hospital Rio Doce em estado gravíssimo e hoje o estado dele continua estável, ou seja, ainda é gravíssimo. Que pena que o nosso programa ainda tenha que mostrar imagens como essa, mas é dessa forma que caminha a nossa sociedade. Tem que lutar contra. Olha, tem o caso daqueles 4 adolescentes que acabaram se afogando lá em São Mateus, já tem alguns dias. Mas aí o Ronda pergunta, como é que está a família? Será que ela está tendo algum acompanhamento do poder público? Passados esses dias, qual é a situação atual, hein? Eles deram depoimento para o Ronda na TV. Bota na tela. Com o passar dos dias, aí que a lembrança vem mais constante, né? Porque no início, a gente imagina assim, não, tá viajando, tá para algum lugar, logo vai chegar. Mas quando vai passando os dias, aí que a gente espera que não chega, nossa saudade é demais. E aí as lembranças são muito constantes, ainda mais continuando no mesmo local, né? Nossa, está sendo difícil, é difícil até para a gente explicar o quanto a gente está sofrendo. Para mim foi o pior dia da minha vida, porque eu escutava eles pedindo socorro e eu não pude fazer nada. Ele, o mais velho, me agarrou, nós fundamos os 2 primeiro,
levantando para cima, pedindo socorro, e os outros foi se agarrando no outro, aí quando eu acordei eu já estava na areia. E esperando ainda que os filhos pudessem estar vivos? Quando eu acordei, eu queria entrar de qualquer jeito lá para tirar eles de lá de dentro. Uma mulher mentiu para mim, disse que tinha tirado, só tinha um lá dentro. Depois eu fiquei sabendo que os 4 ainda estavam dentro d'água. Como é que está sendo esses dias para a senhora, vivendo numa casa em que, juntamente com seus 4 filhos, vocês passaram esse período todo e, pelo que a gente pode acompanhar, um período feliz, né? Já que sempre estavam se divertindo lá na região do 41. Para mim está sendo muito difícil, porque todo canto que eu olho em casa eu vejo meus filhos. E agora, o que eles estão querendo é uma ajuda, talvez, sua, para que eles possam sair desta casa para diminuir a lembrança. Que terminar, não vai terminar. Apenas vai haver uma diminuição desta lembrança para aí depois conseguirem aí talvez vender esta casa, comprarem outra e aí ter um pouco mais de dignidade. Eu acho que assim a gente pode dizer. Esquecer a gente nunca esquece, mas pelo menos a gente estando num ambiente que eles Um ambiente neutro, né? num ambiente que eles não eram acostumados a frequentar, as lembranças são menos. Lembrar, a gente lembra sempre, porque filho, a gente nunca esquece. Não vai esquecer. Ainda mais com meus filhos, era minha vida, era tudo para mim. Aquela casa só me, não sei como, mas só me trouxe... Só deu problema. Primeiramente, a nossa casa queimou, pegou fogo, queimou tudo. Essa mesmo que vocês estão. Era uma outra, aí eu consegui construir outra, né? Eu mesmo fiz lá, de qualquer maneira, no mesmo local. Aí teve gente que me falou, rapaz, você vai fazer no mesmo local? O lugar que eu tenho é esse, eu vou fazer no mesmo local. Aí, mas queimou tudo, ficamos sem documento, até agora fui preciso ir lá em Porto Seguro para buscar uma certidão de nascimento minha. Aí tudo bem. Assim que a casa queimou, vem um radiador de carro, explode em mim, me queima tudo, me queima 45% do meu corpo. Ainda tem as marcas, né? Ainda tem as marcas. Depois tem a cobra. Aí fiquei muito tempo sem poder trabalhar. Aí assim que eu estava melhorando, vem uma cobra, fui para a roça, vem uma cobra Só um problema. e me pica, agora vai, eu perco Essa meus tragédia filhos. maior aí. Seu Zé, dona Fabiana, obrigado pela participação. Obrigado. Amém. Força para vocês. Amém. Obrigado, obrigado. E agradeço a todos que compartilhar, a todos que prostar, ajudar. Mas vai, que pode Deus ajudar. dará em dobro a todos que vê o nosso sofrimento, porque assim às vezes alguém pensa, não, está se aproveitando da situação para se dar bem. Negativo, em nenhum momento eu pensarei nisso. Tem um número de contato também, Anotar quem tudo quiser depois. anotar, porque aí liga pra gente e conversa com a gente pessoalmente, é o 99912 4157. Pois é, ninguém pode imaginar o sofrimento desse pessoal, né? Ninguém pode imaginar. Essa entrevista foi dada lá na TV Sim, em São Mateus. Quem apareceu ali, inclusive, foi o pessoal que vai estar atuando no Ronda na TV, lá em São Mateus, né? E o grande detalhe é que é preciso ajudar, sim. Daqui a pouco de volta. E vandalismo ainda? Vamos voltar à história do vandalismo. Será que tem algum crime nessa história? Daqui a pouco nós vamos saber. Como acontece em toda segunda-feira. Quem nos visita, doutor Oswaldo Ambrósio, tudo bem? Tudo bem, boa tarde a todos. E eu quero pedir para voltar com aquelas imagens lá do vandalismo, por gentileza. Volta lá que em cima dessas imagens nós vamos fazer a nossa última participação no nosso programa, antes de ir para o rádio, né, para abordar também desse assunto. Doutor Oswaldo, daqueles rapazes que aparecem ali, eles estão cometendo que crime? Eles podem responder o quê? Me diga. Crime de dano, Oséias. Crime de dano. Sem prejuízo a um Mas isso crime dá mais cadeia, grave. crime de dano? Pode dar, Oséias, porque apenas Mas se peraí, for... pode dar ou dá? Pode dar, Oséias. Pode dar. Então me explica no direito, por quê. não existe uma verdade absoluta. Tudo é relativo no direito, como Pode praticamente ser, na vida. pode não ser. Pode ser, como pode não ser. Por quê? A pena também não é tão grave. A pena é de 1 a 6 meses, se o crime de dano for de natureza simples. Então, provavelmente esse processo vai ficar suspenso pelo prazo de 2 anos, né? Se ele não for processado, se ele for primário. Se ele já tiver processo, ele pode ser condenado a uma pena alternativa ou o pagamento de multa.
se o crime não for praticado isso contra o patrimônio público, porque senão é de 6 meses a 3 anos, Então, sem prejuízo da pena mais grave. Tem uma diferença do patrimônio público para o privado? Sim, sim. Então tem essa diferença. Tem então essa me diga lá, no privado, a pena é da onde até onde? De 1 a 6 meses. De 1 a 6 meses. E no público? No público, de 6 meses a 3 anos, sem prejuízo de um crime mais grave. Porque se eu causo dano e eu causo lesão à sua pessoa, Zé, se a lesão à sua pessoa for mais grave, eu respondo pelo crime mais grave. Agora, vamos falar um negócio. Bota lá essas imagens de novo. Isso foi uma coisa tão sem noção. Na boa, sem noção. Noves fora o crime, noves fora o que eles podem responder. Dá só uma olhada nessa imagem. Para com isso. Eu acho que a população precisa se ajudar, né, doutor Oswaldo? Com certeza, O negócio é se ajudar, porque andar num ônibus que não tem qualidade, tem gente que já reclama. Imagina bem, se o próprio morador vai lá e depreda tudo, aí fica complicado. Na verdade, isso acaba depois incidindo no preço da passagem, porque o concessionário ele vai repassar esse prejuízo. Então toda a população, vai pagar a conta, né? população, então, mais uma vez a população. Então eu posso pagar uma conta por alguém que foi lá e simplesmente resolveu fazer o que as nossas imagens mostraram. Na verdade, às vezes, aí é absoluto. Isso, você vai pagar como eu vou pagar, como todos nós vamos pagar. Isso é absoluto? É absoluto, então? porque isso vai influir no preço da passagem, e aí combustível e tudo mais, e toda a sociedade acaba pagando. Os impostos que você paga, que também são utilizados lá para a melhoria do transporte público, isso vai acabar influenciando. Então, sabe o que tem que acontecer? O cidadão de bem, ele tem que denunciar. Se ele vê, ele precisa denunciar, já que nós vamos pagar a conta. Então, que a pessoa correta pague também nas esferas, né? Na esfera judicial, sinceramente, policial. Uma pessoa dessa, além de ressarcir o dano, ela tem que depois ser condenada, com todo respeito ao Poder Judiciário, a fazer o quê? Palestras educativas, dizendo, olha, eu fiz, me arrependi, não tinha consciência do meu ato, de exemplo para os demais. Consciência do meu ato, passaram o vídeo várias vezes, aquele lá sou eu, vocês me desculpem, eu causei um dano ao erário público, eu trouxe um dano para vocês. Só assim que a população vai realmente refletir sobre seus atos, Osés. Só assim que a sociedade vai melhorar. Como você acabou de dizer, nós estamos caminhando para um caos social, se mata muito, entendeu? Se briga muito e não se conscientiza. Quando é que isso vai mudar? Com a educação. E o Poder Judiciário também tem que fazer a sua parte no sentido de que não basta também, Zé, só penalizar. Nós temos que educar. Doutor Oswaldo, obrigado por ter vindo ao Ronda. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. Valeu, doutor Oswaldo está falando dos crimes, são homicídios diversos que aconteceram em Soretama, Jaguaré, São Mateus, aqui na cidade de Linhares, e que nós vamos abordar ao longo da semana com as investigações. Grande abraço a todos, amanhã de volta, me acompanhe no rádio 920 Cultura, um grande abraço, até lá.